Uma vez um Feliz Natal a todos. Ao longo desse dia de Natal, é interessante nós percebermos que existem 4 formulários diferentes. Existe a missa da vigília, a missa da noite do Natal, a missa da aurora e a missa do dia. São 4 formulários diferentes. Mas, padre, por que 4? Se a gente só precisa de um formulário para cumprir o preceito, nós podemos dizer. São 4 formulários, meus filhos, para que a gente possa olhar esse mistério. Mistério que é tão grande que é preciso que nós o vejamos de pontos de vista diferentes. É preciso que nós o enxerguemos de perspectivas diferentes. Enquanto na noite de ontem, de algum modo, as leituras nos levavam a exaltar a humanidade de Jesus, na medida em que nós vemos a criança, o menino que nos foi dado, hoje o Evangelho nos coloca diante do mistério da sua divindade. A palavra era Deus. A palavra estava com Deus desde o início. Mas antes da gente chegar no Evangelho, vamos dar uns passos para trás e olhar a primeira leitura de hoje, retirada como fizemos durante também todo o tempo do Advento, do profeta Isaías. Isaías fala de alguém que sairá do seio da Virgem Maria e que virá anunciar ao mundo, a nós homens, a paz. Que virá anunciar a paz que vem do perdão de Deus. O Senhor viu a humanidade ferida, cansada e oprimida, sob o jugo do pecado. Uma humanidade perdida e que precisava de um Salvador. E hoje, de algum modo, a primeira leitura nos faz enxergar que esse Salvador, esses pés belos que anunciam a paz, é Jesus. Que, como nós ouvimos há alguns domingos atrás, alguns dias atrás, o seu nome significa Deus salva. Ele é o nosso Salvador. Realmente são belos os pés daquele que vem trazer o reinado de Deus em meio a nós. E vejam, a todos aqueles que se abrem a esse reinado, todos aqueles que se deixam encontrar por esse reino, todos aqueles que permitem que o reino de Deus cresça no coração, certamente provarão aquilo que Isaías estava falando, uma exultação de alegria, porque podem ver Deus novamente visitando o seu povo, porque vem Deus voltar a Sião. Entrando no contexto em que foi escrito este trecho do profeta Isaías, esse trecho se dá no momento do exílio, meus irmãos, e a gente pode pensar um templo destruído, uma muralha arrasada, uma cidade devastada e, por que não dizer, a fé do povo de Deus também totalmente destruída. Mas é de lá, é da desolação, é do sofrimento, é da cruz, é dos tormentos que Deus faz brotar salvação. É de lá que Deus vem consolar o seu povo. Ontem nós ouvimos também da boca do profeta Isaías, o povo que andava nas trevas, o povo que estava jazendo na sombra da morte, ele viu uma luz resplandeceu. E então o jugo que antes pesava, o peso que antes oprimia, a carga que antes estava sobre os seus ombros, tudo isso vai ser tirado, porque para a nossa alegria, um menino nos foi dado. Por que o padre começa assim, meus filhos? Porque vejam, para que a gente entenda a grandeza daquilo que Deus realizou pela nossa salvação, nós precisamos entender em primeiro lugar o tamanho que antes estava a nossa perdição. Como assim, padre? Um bebê, imaginemos assim a história de um bebê, que o pai consegue salvar e que já estava à beira de cair de um precipício. Por mais que o pai tenha feito um ato de muita bondade com aquela criança, o fato dela não entender o quanto ela estava em perigo, vai fazer com que ela não seja capaz de ser agradecida àquele gesto de bondade que aquele pai teve com ela. Se nós não entendêssemos, em primeiro lugar, o quanto estávamos perdidos, não vamos conseguir entender de onde Deus nos tirou, ou o quanto Ele nos salvou. Voltando na história da salvação, meus filhos, fomos criados para amar, criados para estar em comunhão com o nosso Pai, e a nossa felicidade se cumpre exatamente aqui, em estarmos próximos daquele que nos criou. Mas bem sabemos, o mal entrou no mundo,
O pecado entrou no mundo e ali ele causou no nosso coração uma ruptura, uma verdadeira cisão. Se antes amigos, agora inimigos do Senhor. Se antes íntimos, agora estranhos ao Senhor. Estávamos perdidos e não merecíamos nada além de condenação. Mas nós vemos desde o livro do Gênesis, quando o Senhor anuncia que aquela mulher e a sua descendência pisariam a cabeça da serpente, pisariam o mal. Nós vimos que desde o início Deus tinha um plano de amor, que Deus sonhava com um caminho de reconciliação. E vejam, São Paulo hoje vai dizer: Deus falou outrora por meio dos profetas, e lá nos profetas, de Isaías a muitos outros, a Ezequiel, nós vemos que o Senhor anunciava esse plano. Mas quem podia imaginar, meus irmãos? Quem podia nos seus melhores sonhos imaginar que na plenitude dos tempos o Senhor já não falaria por meio de mensageiros? Quem imaginaria que na plenitude dos tempos Deus não enviaria mais ninguém para falar em nome dele, mas Ele mesmo desceria, Ele mesmo viria para unir aquilo que o nosso pecado separou, para consertar aquilo que o nosso pecado estragou. Ele veio reconciliar o que estava perdido. Jesus une em si, na sua pessoa, novamente divino e humano. Sendo Deus, faz-se homem. Une numa única pessoa essas duas realidades, que antes o mal do pecado havia separado. Hoje a liturgia faz com que a gente recorde que esse menininho, nascido numa manjedoura, entre os animais, aquele que a Virgem Maria não conseguiu encontrar lugar em hospedaria, esse menininho que está no colo da Virgem Maria, que é afagado por São José, aquele cujos pastores foram adorar, hoje a liturgia nos faz entender, ele não é só um menininho, ele é Deus, a palavra eterna do Pai, que no princípio estava com Deus, a palavra que era Deus e por meio do qual tudo foi criado, a palavra que tinha em si a vida, a palavra que era a luz dos homens, o Senhor a quem o universo não podia conter, dado o seu tamanho, o Senhor foi contido no seio de Maria. São Leão Magno vai dizer: o Senhor que é maior do que todo o universo, o Senhor que alimenta todos os seres, foi alimentado com o leite da Virgem Maria. Que mistério lindo, meus irmãos. Hoje é o dia da gente contemplar aquilo que São João vai dizer no seu prólogo: Ele habitou no meio de nós. E nesse mistério está um certo paradoxo, se assim podemos dizer. Vejam, Deus podia demonstrar o seu poder de muitos modos. Ele podia vir grande, Deus podia já nascer crescido, como um guerreiro. Ele podia mostrar a sua força de muitas maneiras, mas Ele desnuda o seu braço, como lemos hoje na primeira leitura. Ele mostra a sua força na fragilidade. Deus mostra a sua força na pequenez de um menino. É assim que Deus gosta de agir, meus irmãos. Salva com o que é pequeno. Deus salva com o que aparentemente, aos olhos do mundo, não tem valor algum. Deus vem pequeno, vem sem honras, vem sem brilho externo de rei. Quem poderia imaginar? Ali estava Deus escondido. Ali estava Deus imenso, que vem para salvar o seu povo. Deus que vem novamente, e eu já expliquei, quem já escutou um pedaço das homilias sobre esse prólogo, que a melhor tradução não é Ele habitou entre nós, mas a tradução mais literal ao que o original grego foi escrito é: Ele armou a sua tenda entre nós. E por que, Padre, que o Senhor faz questão de dizer isso? Porque aqui existe uma imagem muito bonita que o Padre gostaria de recuperar, muito bela nas Sagradas Escrituras, e essa imagem de algum modo está escondida aqui hoje. Se nós pegarmos o versículo 8 da primeira leitura do livro do profeta Isaías, nós veremos o versículo dizendo exatamente o seguinte: ouve-se a voz dos teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, eles sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. A gente recupera aquela imagem do exílio, do templo destruído, do Santo dos Santos saqueado, da Arca da Aliança que some, ou seja, o lugar visível da presença do Senhor sumiu, foi roubado. E havia uma imagem profética desse momento da história de Israel, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 10,
Ezequiel vê antes do templo destruído, a nuvem de glória que cobria o templo, essa coluna de nuvem, essa nuvem de glória, ela vai embora, e o templo então é destruído. Era um modo de Deus dizer: eu não estou mais ali. Então existia uma expectativa no povo de Deus, que a glória do Senhor voltasse a habitar o templo, que a glória do Senhor voltasse à terra santa, voltasse a Sião. Quando Isaías fala do Senhor que volta a Sião, ele está com esse sentimento do coração, da glória que abandonou o templo. Mas por que falar dessa imagem, Padre? Agora a gente vai entender. Hoje João liga o prólogo a essa história. Ele nos anuncia esta grande alegria: Deus arma novamente a sua tenda entre nós. Deus arma dessa vez para não mais sair, nunca mais. Ele une-se a nós de tal modo na encarnação, que nem o pecado mais é capaz de desunir. A glória do Senhor retorna para junto do seu povo, mas a glória não se faz mais visível numa nuvem. A glória do Senhor agora toma um rosto como o nosso. A glória do Senhor agora toma uma carne como nossa. Deus fez-se humano como nós, torna-se homem. Para quê, Padre? Para nos tornar divinos. Para aqueles que a Ele recebem. Hoje nós ouvimos, aqueles que ouvem essa palavra e a acolhem no coração, Ele lhes dá a graça de se tornarem filhos de Deus. Faz-se filho de homem para nos tornar filhos de Deus. Participa da nossa humanidade para nos fazer participantes da sua divindade. E Padre, por que isso é tão importante? Porque na medida em que Deus nos faz, não mais somente filhos de homem, mas Deus nos faz de algum modo divinos, nós precisamos viver de acordo com a dignidade que nós recebemos por esse mistério tão bonito. Padre, gostaria de encerrar, meus irmãos, essa homilia com um trechinho de uma outra homilia, muito antiga, do século V, de São Leão Magno. E ele dizia então aos seus fiéis, e o Padre Tales diz hoje a vocês: despojemo-nos, meus irmãos, do homem velho, com todos os seus atos, e tendo sido admitidos a participar do nascimento do Senhor, renunciemos a todas as obras da carne. Toma consciência, cristão, da tua dignidade, e já que participas da natureza divina, não voltes a cometer os erros de antes, por um comportamento indigno da tua condição. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Recorda-te que foste arrancado do poder das trevas e levado para a luz do reino de Deus. Pelo sacramento do batismo te tornastes templo do Espírito Santo. Não expulses com mais obras tão grande hóspede. Não recaias novamente sob o jugo do demônio, porque o preço da tua salvação é o sangue de Cristo. O preço da tua salvação é a encarnação do teu Senhor. O preço da tua salvação é esse menino que nos foi dado, para ser esse sinal da nossa esperança, para ser o sinal da nossa alegria, para ser a luz que ilumina todos os homens. Iluminados, meus irmãos, por esse mistério, neste dia tão bonito que nós vivemos, levemos essa mensagem a muitos outros irmãos, a quem o pecado ainda faz viver nas trevas. Há tantos, a quem esse anúncio ainda não chegou. Há tantos dentro da nossa própria família, que vivem estes dias como pagãos, desculpem a expressão. Há tantos que ainda precisam ser alegrados com a alegria do Senhor que nos vem visitar. Levemos essa mensagem, meus irmãos, deixemos-nos contagiar por esse anúncio da salvação, a fim de que nós também, a imagem do próprio Cristo, sejamos esses mensageiros da salvação, esses mensageiros da paz. Essa graça nós pedimos ao Deus de amor, de vivermos as alegrias dessa festa que chegou hoje para nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, professar juntos a nossa fé.